Convidar os nossos irmãos para todos entrarem, para nós começarmos o nosso culto de adoração ao Senhor. Boa noite a todos, que Deus possa estar abençoando e que nessa noite nós possamos sentir a presença do Senhor como nós temos sentido todos os dias, né? E que nós possamos cultuar o Senhor na beleza da sua santidade, porque Ele é santo, porque Ele é maravilhoso. Agora nós vamos nos apresentar. Eu sou Dilcéia José Roberto. Eu sou José Roberto da Dilcéia. Juntos somos casados para sempre. 38 anos e 4 meses. 4 meses não, 6 meses. 6 meses. Rapaz, passa muito rápido. Amém. Verdade. 6 meses, 38 anos e 6 meses. É muita coisa, né, irmão? Fora os meses, os anos de namoro e noivado. Se a gente contar mesmo, é 42 anos. É isso, né? Graças a Deus por isso. Agora eu convido a igreja para ficar em pé para nós lermos a leitura bíblica. Nós vamos ler o Salmo 128. Os homens vão ler os ímpares comigo, tá bom? E as mulheres os pares com a Dilcéia. Vai estar aqui, Salmo 128. Ajuda aí. Foi? Vamos lá, os homens. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. As meninas, você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Vamos falar todos juntos primeiro? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos estar orando. Eterno Deus, glorioso Pai, mais uma vez nós estamos na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, porque tu és bom. Tu és maravilhoso, Senhor, e diante da tua grandeza, da tua majestade, de todo o poder que tu tens, nós estamos aqui nos prostrando, nos humilhando, nos esvaziando de nós mesmos, para que o Senhor venha nos encher e venha nos transformar nesta noite, Pai. Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença. Ande sobre nós, Senhor, anda nessa igreja com liberdade. Tudo que nós fizemos aqui nesta noite é para engrandecer o teu nome. Senhor, tome o primeiro lugar, tome a mensagem, tome o ministério de louvor, tome o ministério de coreografia. Tudo que nós viemos fazer nessa noite, Senhor, seja somente para engrandecer o teu nome, porque é tu que mereces esta honra. Homem nenhum morreu pelos nossos pecados, foi o Senhor Jesus que morreu pelas nossas vidas e nos garantiu a salvação. E eu creio, Senhor, que tu está aqui nesta noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até agora, até esse momento, tu está conosco todos os dias, porque as tuas promessas, elas não falham, Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Traga aqueles meus irmãos que estão a caminho, guardados pelo Senhor, e nós que já estamos aqui, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe nós aqui, Pai, e nos livrou de tantos males no meio do caminho que nós não vimos nem percebemos, mas ouve, Senhor. Então, Senhor, a tua promessa, quando fala que os seus anjos acampam ao nosso redor, ela se cumpriu na nossa vida hoje, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Eu oro, Senhor, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar o ministério de louvor para estar adorando ao Senhor, juntamente com a igreja.
Graça e paz a todos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos declarar nessa noite que nosso Senhor é santo. Que Ele possa verdadeiramente fazer morada em nossos corações. Que possamos estar atentos à voz do Espírito Santo de Deus. Aquilo que Ele tem a falar através de louvores, através da palavra ministrada. Amém. Deixa eu ficar nesse lugar.
fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. Uma coisa. Peça ao Senhor. Todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, Glória a Deus. ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua.
prospero. Tal voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Amém. A Bíblia sentar, em nome de Jesus. Amém, né? Se nós ouvirmos a voz de Deus, é tudo, né? Nós possamos, né? Tá sempre ouvindo a voz do Senhor, porque é uma voz que sempre está nos orientando, sempre nos ajudando, e que nós possamos estar atentos sempre a essa voz. Nesse momento, convidar o grupo Nascidos para Adorar, estar com a participação. Aleluia. Rodeado de glória, eis adorar. 24 horas os serafins cantam. Santo, santo, incansavelmente. Santo, santo. E um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande
tua glória. Somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, vai. Somente pra tua glória. Agora toda tua e de mais ninguém. De mais ninguém. Hoje para sempre, amém. Pelos séculos dos séculos. Lindo, né, gente? Lindo, né? Glória a Deus por esse ministério. Que possa vir mais jovem, né? Para fazer parte desse Nascidos para Adorar. Que Deus possa estar abençoando a nossa líder também, do ministério, dando força a ela. Nunca venha desistir dessa obra, tá? A líder aí das crianças, das meninas. Amém? E nesse momento, irmão, nós vamos fazer uma coisa muito importante para nós. É dizimar e ofertar, e também ofertar a nossa vida, né? Sabemos que a nossa vida também tem que ser ofertada ao Senhor todos os dias, com um cheiro suave, né? Porque Ele recebe. E se nós tivermos nosso dízimo na oferta esta noite, também nós vamos ofertar ao Senhor, amém? Vamos já nesse momento, eu gostaria de chamar a irmã Ruth, a diaconisa Ruth, a diaconisa Isabel, e seu José Roberto já está aqui? Convido a Margarida se pôr de pé, aqueles que puderem. Firmeza. Oh, desculpa. Firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grandes tempestades que há de chegar e a estável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior procela ele sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. A igreja precisa sentar. Nesse momento, o Ministério de Família está convidado a estar aqui na frente para juntos louvarmos um cântico bem conhecido da igreja. O irmão vai colocar ali. Peço que jogue aqui para cá para frente, tá bom? Aí se puder, Marco, abrir aqui o retorno. Pode vir também. Casal JJ.
Irmãos, nós vamos cantar um louvor que toda a igreja conhece. Vem cá. Toda a igreja conhece e nós temos muito que agradecer. Hoje, oficialmente, é o último dia do culto da família, né? Essa equipe aqui é o último domingo, mas nós só temos a agradecer pelas bênçãos recebidas, pelos livramentos. Nós lá em casa, quando a gente faz o nosso culto doméstico, na nossa oração, a gente sempre pede ao Senhor para dar livramento. Ô, Rogério, pode falar, irmão. Para dar livramento de morte, né? A gente pede isso todos os dias. E ontem, rapidinho, um testemunho que aconteceu, enquanto todo mundo gritava o jogo do Brasil, né? Nosso pastor concentrado, flamenguista roxo, Flamengo. mas ele lá, né? Marcou direitinho, pregou a palavra e entregou. Quando nós chegamos em casa, abrimos a porta, vimos rastro de sangue, né, Rogério? Da sala, a casa toda. Nós temos 8 filhos de 4 patas, só 8, né? O que acontece? Uma das nossas cachorrinhas, né? Ela apavorada com os fogos, ela tem a patinha já quebrada, ela forçou o vidro da porta de uma forma, o vidro grosso, né? Que nós tivemos dificuldade de forma, irmão, que ela saiu se rasgando, tá? Chegamos e encontramos ela com as 2 patas dilaceradas. Mas nós agradecemos a Deus toda manhã, pedindo ao Senhor livramento de morte para a nossa família. E tudo que está debaixo do nosso teto, tá? Pertence ao Senhor. Então, hoje de manhã eu falei, Rogério, nós poderíamos ter chegado e encontrado, ela passou por uma brechinha, encontrado ela toda estrangulada no meio daquele vidro, tá? Mas foram só as patinhas. Então, nós glorificamos ao Senhor por isso. Então, vamos cantar, família. Te agradeço. Chegou. Tudo que tens feito, por tudo que
Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, igreja, um Pode momento. sentar, igreja. Glória a Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma coisa muito gostosa que nós fazemos na igreja, todos os cultos, né? Nós queremos conhecer os nossos visitantes. Se tiver algum visitante, amém? Vamos ver se tem algum visitante. Visitante que... Pastor Berlan, pelo amor de Deus. Senta, pastor. Tem um de trás aí, olha aí. Hoje está cheio de pastor aqui, que benção. Oh, Jesus. Irmão ali atrás. É? Então, o irmãozinho atrás do pastor Belão. Sandro já é visitante, Sandro? Ou não? Não, né? Olha lá, atrás do pastor tem um visitante. Qual é o seu nome, irmão? Machado. O senhor veio com o Jorge, irmão Jorge? Uhul! Amém. Como a gente faz para com nossos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é seu lugar. Uhul! Amém. Glória a Deus. Vamos bater palmas, gente. Comemorar bastante. Zé, ora pelos dízimos e oferta, que a gente esquecemos de orar. Oremos. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por tudo que está sendo feito na tua casa, que eu possa receber com cheiro suave, Deus. Obrigado pelos teus filhos que estão aqui presentes, Deus, aqueles que não puderem estar, que o teu Espírito Santo possa alcançá-los nesta noite, Senhor. Agora te agradecemos, ó Pai, pelas ofertas que depositadas no teu altar, ó Deus. Que eu possa receber com cheiro suave, Deus querido, abençoar aqueles, Deus, que puderam contribuir esta noite, também aqueles que não puderam, Senhor, da mesma forma. Eu te louvo, Deus, porque tu és Deus tremendo, Deus fiel para conosco, e as tuas misericórdias têm nos alcançado dia após dia. Eu te louvo, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Agora eu gostaria de chamar o pastor. O pastor vai falar das considerações, né, do nosso pregador nesta noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? O nosso irmão Jorge deu um susto na gente ali e não chegava. Aí eu vi o pastor Berlão e falei assim, ó pastor, se o Jorge não chegar, o senhor prega. Né? Mas já está convidado, já tenho falado com ele. Em breve vai estar ministrando a palavra. Mas chegou, liguei até para a Rose. Falei, Rose, cadê o Jorge? Se o Jorge não chegar, o pastor Berlão prega. Se o pastor não quiser, a gente vai pregar. Mas graças a Deus, o irmão Amado chegou, tá bem? Tranquilo? Chegou a respirar? Tá rouco? Não. Tá rouco de ontem? Mata essa galera de inveja aí, ó. Vamos ficar em pé. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Quero agradecer. Tá ali o pastor Josimar também. Ih, rapaz, hoje tem pastor aqui, hein? Hoje tem pastor. Tem mais um aqui também. Pastor Berlan. Sejam muito bem-vindos. Vocês são bênção, né? E o irmão Jorge vai estar ministrando a palavra nessa noite. Feche teus olhos. Pastor Berlan, vem cá. Ora por ele. No final, o senhor também vai impetrar a bênção apostólica hoje. Isso aí, também. Vem cá. Vamos dar honra a quem tem honra, né? Ora, entrega Eu, antes de orar, né, quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos. E eu não sei se vocês foram salvos pelo gongo, né? Ou porque o pastor Ricardo, olha, se o Jorge não chegar, o senhor vai pregar. Mas se você não quiser pregar, eu prego. Enfim, então eu vim hoje para ouvir a mensagem de Deus. Está aí o pastor Josimar, está aí o pastor Ricardo, e hoje está o pastor Jorge, né? Está o pastor Jorge. É uma honra estar aqui na igreja e ouvir esses homens de Deus, tá bom? E rever cada um de vocês. Ó Deus, nós te agradecemos, porque até aqui, ó Deus, tu se faz presente, ó Deus. E tu trouxe nesta noite, ó Deus, o teu filho, o teu servo, para trazer-nos a tua palavra. Ó Deus, que ele possa ser usado de uma forma poderosa. E, ó Deus, que tudo que for falado venha ser de encontro às nossas necessidades.
Assim nós o colocamos hoje diante de Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deixa eu aproveitar que vocês já estão em pé, só para a gente ler um texto. Salmos 54, amém? Salmos 54. Versículo 6 e versículo 7, amém? Salmos 54, versículo 6, versículo 7. Amém? Está aqui já coisa linda. Versículo 6. Eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Amém? Senhor, nós te louvamos, agradecemos o teu santo nome pela tua palavra. Muito obrigado por nos permitir chegar até aqui. Pedimos ao Senhor que, ó Pai, o Senhor possa falar o coração do teu povo, e que o teu povo possa ser orientado pelo teu Espírito nessa noite, e que possa haver vida, transformação, que possa haver, ó Pai, consciência da tua palavra nas nossas vidas, gerando vidas para este tempo. Muito obrigado por tudo, é o que nós te louvamos, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Queridos, quero pedir perdão aos irmãos, teve um contratempo no trânsito, né? Acidente, irmão, eu cheguei a ficar com dor de cabeça, mas conseguimos chegar. Estou ali com o meu amigo, né, Diácono Machado. Machado foi um pai que Deus me deu lá em Guapimirim. Todo mundo que nos vê junto pergunta: é teu pai, Jorge? É meu pai, né? Diácono Machado está aqui comigo. Rose não pôde vir porque a nora e o filho vão se batizar hoje, aí o coração da mãe ficou dividido, né? Então, foi lá poder prestigiar um filho que ela já vem orando há um tempo, e aí o batismo foi hoje, então ela está lá junto com a sua família lá, cultuando também ao Senhor. Quero agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, né? Isabel, Rogério, Ministério de Casal, que nos convidou. Quando a Isabel me ligou, eu falei: Isabel, tem tanta gente boa aí pertinho de você. Eu vi, foi pastor Cláudio que pregou aqui a última vez, agora essa semana, é Cláudio do Paraíso, que ele pregou sobre a importância da igreja unida. Eu vi lá em casa, gente. Eu falei: Jesus, os irmãos me convidam para pregar lá. Que mensagem poderosa do nosso pastor. E eu fiquei muito feliz por receber o convite, por estar aqui nessa noite. Irmão, eu não quero deixar também de glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Berlan, né? Quando ele chegou aqui para orar, o pastor Ricardo Fuli falou o seguinte: ora pelo teu filho. E verdadeiramente, pastor Berlan, eu sempre falo isso com ele no WhatsApp, nas mensagens, né? Pastor Berlan foi assim um homem que Deus usou, não é isso? Para poder me dar as primeiras oportunidades, para poder dirigir culto, pregar. E era engraçado que eu sou gago, irmão. Né, irmã Ruth, até na época, né, irmã Ruth? Falava: como é que o Jorge vai dirigir um culto meio gago? E o pastor Berlan sempre me dando esse apoio. E se a gente consegue pregar alguma coisinha hoje, é graças a Deus e ao ministério do nosso pastor Berlan. Amém? Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe a sua vida. O senhor sabe que o Senhor mora no meu coração, por tudo que o Senhor já fez por mim, né? De uma forma ministerial e pessoal também. Amém? Amém. Eu não vou falar muito que eu choro, irmão, né? Eu sou... É isso? Amém. Vamos pregar? Irmãos, eu estava com duas mensagens no meu coração, e essa mensagem aqui ficou ardendo mais. Eu queria pregar sobre a outra, né? Não, vou pregar sobre a outra mensagem, sobre a outra, e essa aqui ficou ardendo no meu coração, e eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração. O Salmo 54, para nós entendermos um pouco o pano de fundo desse Salmo, nós temos que ir para 1 Samuel, capítulo 23, o versículo todo de Samuel, quando Davi está escondido em uma das suas fugas com o rei Saul, Saul implacavelmente tentando matar Davi, tentando eliminar Davi, porque já sabia que Davi era o rei, seria o sucessor dele, já era ungido, ele já percebia tudo isso,
e Saul, em uma perseguição implacável contra Davi, e todo lugar que Davi se escondia, Saul dava um jeito de descobrir e ia atrás de Davi para poder matar Davi. Salmo 54, ele está baseado nesse contexto de 1 Samuel capítulo 23, quando Davi está escondido na terra dos Zefeus, e esse povo, por saber que Davi estava ali escondido no deserto dessa terra, por motivos políticos, e não é muito diferente dos dias de hoje, para tirar alguma vantagem, porque até então, Davi poderia ser rei, já poderia ser tido a unção para rei, mas quem era rei em exercício ainda era o rei Saul. Então, por motivos políticos, para poder ficar bem na fita, o que esse povo vai fazer? Vai lá falar com Saul aonde estava o rei Davi. Na verdade, eles venderam o rei Davi. Na verdade, eles cooperaram para que Davi pudesse ser pego e até mesmo morto pelo rei Saul. Davi, ele está em um momento de traição, é um momento de decepção, porque todo lugar que Davi estava, por ser um homem de guerra, os outros povos não invadiam, porque sabia que Davi iria defender aquele território. Mas esse povo preferiu trair a Davi e entregar Davi na mão de Saul, para que Saul pudesse tirar a sua vida. Quando você pega 1 Samuel capítulo 23, vai dizer que Saul, ele vai louvar esse povo, dizer, olha como que vocês são pessoas boas, porque vocês tiveram pena de mim e estão me dizendo aonde está Davi. Mas faz o seguinte, vai lá, procura saber direitinho aonde é cada esconderijo, aonde Davi procura estar, aonde Davi o que ele procura fazer, e me traga, porque Davi, ele é muito astuto. Quando ele descobre que eu estou indo em busca dele, ele consegue escapar. E foi justamente isso que aquele povo fez, sem Davi saber, foi lá, estudou tudo onde estava Davi, toda a situação, e foi lá e entregou Davi nas mãos de Saul. O texto diz que Saul, ele persegue Davi, ele cerca aonde Davi se encontra, e o texto vai dizer de 1 Samuel, que a ponto de Davi ficar encurralado. Quando a gente lê a palavra encurralado, nós entendemos o seguinte, sem saída, não tinha mais saída para Davi. Davi estava entregue nas mãos de Saul. Não deu tempo de correr, não deu tempo de se defender, não deu tempo de fazer nada, porque Davi agora ele estava encurralado. Mas o texto vai dizer que quando Davi fica encurralado, vem alguns homens e diz para Saul o seguinte, olha, os filisteus estão entrando, estão dando contra o nosso povo, estão invadindo nossa terra. Se você ficar aqui, a gente perde lá. E aí, Saul, mesmo sabendo que estava próximo de pegar Davi, o texto diz que Saul volta para poder guerrear contra os filisteus, e Davi, ele vai ser livre daquela situação naquele momento. Saul, na verdade, ele volta, mesmo querendo pegar Davi, Saul vai voltar para poder guerrear contra os filisteus. Quando você pega 1 Samuel capítulo 23, essa história ela vai demonstrar que Deus sempre tem uma solução para o nosso problema. Deus sabe, Deus conhece. Quando nós confiamos e entregamos, Deus, ele tem a maneira certa de nos livrar e de entregar a vitória nas nossas mãos. É justamente nesse contexto que Davi escreve o Salmo 54. E eu amo o Salmo 54 porque Davi, ele vai demonstrar nesse salmo algumas posturas que nós precisamos ter. O Salmo 54, quando você conhece o pano de fundo dele, você começa a entender que muitas vezes nós perdemos batalhas porque nós não nos posicionamos da forma correta. Até sabemos o que precisamos fazer, mas não fazemos. Até sabemos a direção que precisamos tomar, mas não tomamos essa direção. Salmo 54
Davi ele vai dar um exemplo de postura mediante a uma situação que parece ser o quê? Irreversível aos olhos humanos. Se você pegar o versículo de 1 a 3, se você puder deixar sua Bíblia aberta, você vai ver que em meio à dor da traição, em meio à decepção, porque, irmão, como é ruim nós sermos traídos, como é ruim nós nos decepcionarmos com alguém. Eu acredito que nós já nos decepcionamos com alguém, e é ruim, meu irmão, você se decepcionar, você, sabe, sentir a dor de ser traído em qualquer aspecto, né? É ruim demais, mas em meio, né, à perseguição, à traição, Davi sabia que o Senhor, que Deus, ainda ouvia o clamor do seu povo. Olha o que diz o versículo 1, 2 e 3. Davi está dizendo: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dai ouvidos às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes, os violentos, procuram tirar minha vida. Eles não têm Deus diante de si. Davi, querido, ele poderia de repente querer matar esse povo que o traiu e que entregou ele na mão de Saul. Davi poderia de repente abandonar tudo e falar: olha, eu não pedi para ser ungido, eu não pedi para ser rei, por que de tanta perseguição, por que de tanta raiva, por que eu preciso ficar fugindo de um lado para o outro, por uma coisa que eu não pedi, que eu não procurei, foi Deus que me escolheu, foi Deus que foi lá me ungir. Diversas atitudes, mas o texto vai dizer que Davi, antes de qualquer coisa, Davi entende que ele precisa buscar a presença do Eterno através da oração, meu irmão. E eu tenho uma palavra para você nessa noite: Deus ainda responde às nossas orações. Davi era homem de oração, meu irmão. Se você pegar o Salmo 50, é a oração de confissão e de arrependimento. Se você pegar a 1 Crônica 29, 10 a 16, é uma oração de louvor e gratidão. É a oração que Davi vai fazendo durante a sua vida. E Davi está nos mostrando um posicionamento para que nós possamos vencer qualquer guerra, meu irmão. Mas sabe qual é o nosso maior problema? Que nós não queremos pagar preço. Nós queremos nos envolver com tantas coisas, mas não queremos pagar preço. E eu tenho chegado a um ponto que a teologia é muito boa para os teólogos, meu irmão, mas para nós, para aqueles que vivem o dia a dia, nós precisamos entender que não tem como ter uma vida evangélica, uma vida cristã, se não tiver a prática da oração, meu irmão. A oração é o elo, meu irmão, que vai nos unir. A oração é o elo que une a terra ao céu, meu irmão. O céu à terra. É através da oração. E Davi sabia disso. E ele vai buscar, ele vai clamar. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante aos medos, mesmo diante das decepções, mesmo diante as dores, mesmo diante as traições, Davi entendia que Deus ainda ouve a oração do seu povo. Se você pegar 2 Samuel, capítulo 7, 18 a 29, vai ser a oração de agradecimento por uma promessa divina. Davi, ele tinha costume de orar, meu irmão. Agora, sabe qual é o nosso problema? Que nós só oramos quando a corda aperta no nosso pescoço. Aí você diz: Senhor, por que eu não saio da prova? É porque se você sair da prova, você para de orar. E a oração é algo tão importante, meu irmão. É algo tão importante que Jesus, ele vai dizer assim: cara, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o teu pai em segredo, em secreto, porque através dessa atitude ele vai te recompensar em público. As pessoas vão ver o que o Senhor vai fazer na sua vida. O problema é que muitas vezes nós confiamos no nosso braço, na nossa força, confiamos nos nossos conhecimentos e abandonamos ao Senhor, meu irmão.
Davi não, Davi sabia que ele precisava buscar ao Senhor em todo o tempo. Davi sabia que ele precisava orar ao Senhor, que ele precisava clamar, buscar conselho da parte de Deus para poder resolver qualquer problema. Eu estava esses dias vendo a rede social e apareceu um pastor, um velhinho, eu não gravei o nome dele, mas eu gravei a mensagem que ele deixou naquela rede social, e a mensagem daquele pastor já de idade era o seguinte: quando você acordar, você ore, quando você levantar da tua cama, você ore, quando você for tomar seu café, você ore mais uma vez, quando você tiver que tomar alguma decisão, ore, quando você for sair para a rua, ore. A oração ainda tem poder para poder anular problemas que estão para chegar na tua vida e até mesmo para salvar a tua vida da morte. É oração, meu irmão. A oração, ele tem esse poder sobre as nossas vidas. Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: chame por mim, clame a mim, e eu vou te responder. Tem coisas que para mim, para você é impossível, mas o Deus das causas impossível está dizendo para mim e para você: se você clamar por mim, eu tenho poder para resolver todas as coisas. Mas sabe o que acontece? Que a palavra nos ensina, mas nós decidimos trilhar pelos nossos próprios caminhos, e por isso que nós muitas vezes ficamos como o povo de Israel, rodando em círculo, sem conseguir alcançar o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Salmos 34, versículo 17: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Meu irmão, Davi está dando um exemplo aqui. Ainda que o pau esteja quebrando no teu lombo, ainda que você não esteja entendendo nada o que está acontecendo, por que está acontecendo, não tem problema, você só precisa se posicionar em oração, que Deus vai te responder. Eu passei por um processo na minha vida, eu já contei isso aqui, e eu vou dizer para os irmãos: se não fosse oração, nem aqui eu estava, irmão. Oração pela madrugada. A última agora eu estava sentindo umas dores estranhas, um tempão sentindo umas dores estranhas, e eu sou ruim de ir no médico, irmão. Eu tenho medo de ir no médico. E eu estou quase uns 2 anos acompanhando negócio de rim, essas coisas mesmo. E aí eu estava sentindo umas dores, e Deus falou comigo assim: ó, busquem oração porque é coisa séria. E eu fui vindo nesse processo, e daqui a pouquinho Deus falou: estou eu te curando. A voz de Deus, irmão, te traz paz. Tá bom? Então, como é que você... Irmão, a voz de Deus te traz paz, alegria, gozo na tua alma. Mas nós somos humanos. Mesmo ouvindo a voz de Deus, sentindo paz, nós ficamos: será que não é coisa da minha cabeça? E Deus falou: olha, estou eu te curando hoje. E passou. Daqui a pouquinho estou na consagração, mas eu tenho que ir no médico fazer exame. É, né, Samuel? É, Bel? E eu tenho que ir no médico, e eu estou aqui, ó, relutando, não vou. Cheguei na consagração, quando está na consagração, a irmã vem e fala assim: ó, Deus manda te dizer que Ele é contigo, que Ele te ama tanto, que Ele tem prazer em surpreender você. Você pode ir lá, porque Ele já está lá te esperando. A irmã não sabia nem o que estava me entregando, mas eu sabia o que estava recebendo. Estou eu em casa, fui para a academia, estou malhando na academia, daqui a pouquinho ele fala comigo assim: faz um jejum de 3 dias. Eu nunca pedi de 3 dias, irmão. Quase morri, irmão. Jejum de 3 dias. Jejum de 3 dias, 3 dias. Aí Deus me deu até a estratégia: tu só vai se alimentar com uma vitamina de banana. Quando for de tarde, tu toma uma vitamina de banana. Como às vezes eu faço jejum de 24 horas, o primeiro dia eu não tomei nada, me senti bem, falei: não, fui malhar, me senti bem. No segundo dia, irmão, quando deu meio-dia, começou a me dar uma tonteira, uma virtude, um negócio estranho. Aí eu lembrei que Deus, ele é especialista. Eu falei: a vitamina de banana. Falei: Rose, faz a vitamina de banana para mim. Aí tomei vitamina, pronto, fiquei legal. Segundo dia, terceiro dia. Passou 2 dias. Aí eu falei assim: eu vou entrar aqui no plano de saúde lá da clínica do Rio de Janeiro, para ver se tem esse médico. Irmão, eu nunca vi um atendimento tão rápido. Entrei no sábado, marcaram para sexta-feira. Sexta-feira passei pelo médico,
Aí, ó, se você quiser, na outra sexta eu estou aqui, eu já faço o exame em você. E aí, eu já estou aqui mesmo, marca esse exame aí. E marquei o exame. E quando eu fiz o exame, eu acho que o doutor até pensou que eu tinha alguma coisa. Quando ele viu meu exame, ele falou assim: rapaz, você tá bom demais esse exame seu. Não tem nada aqui não tem tumor, não tem nada, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Me deu lá o negocinho que ele é diagnóstico, sabe? Olha aquele negócio. É um negócio, um laudo. Me deu um laudo lá, falou: toma, vai embora, tá tudo bem contigo. E eu pude entender que foi o poder da oração, meu irmão. Tem coisas que estão nos afligindo e nós não utilizamos desta arma poderosa. Queremos resolver com as nossas forças, estamos no meio do furacão, cheio de, sabe, um turbulhão de emoções atingindo a nossa vida, e nós estamos querendo lutar, e Deus está dizendo: entrega nas minhas mãos, volte a orar, volte a me buscar, volte a se consagrar, volte a se separar, para você ver o que eu posso fazer na tua vida. Davi sabia que Deus ainda tinha o poder para ouvir a oração que saía dos seus lábios. Segundo o posicionamento de Davi sabia que o Senhor era o seu ajudador e o seu sustentador. Com isso, Davi podia confiar no Senhor. Olha o que diz o versículo 3. Versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribui o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade acaba com eles. Davi sabia, meu irmão, que o Senhor era o seu ajudador. Você pega o Salmo 103, Davi está convocando o povo a adorar ao Senhor e a se lembrar dos bons feitos que o Senhor já tinha feito. Pega o Salmo 103 e você vai ler. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sabe por que de quê, meu irmão? Porque Davi, no versículo 3, versículo 2, versículo 3, porque Ele tem perdoado os nossos pecados, é Ele que tem sarado as nossas enfermidades, é Ele que tem nos abençoado. Davi está dizendo o seguinte: olha só, olha para aquilo que o Senhor já fez, traga na sua memória aquilo que possa te dar esperança, porque o mesmo Deus que operou no passado, Ele é o Deus que opera no presente e vai continuar operando na sua vida. No versículo 4 do Salmo 103, Davi vai dizer assim, ó: quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Sabe o que Davi estava dizendo? Olha para a bondade de Deus, olha para aquilo que o Senhor já fez para você, aquilo que Deus já realizou na sua vida, e ainda que tudo esteja parecendo difícil, que você não vai aguentar, que você vai jogar a toalha, que o inimigo vai vencer, que você está passando por um momento de derrota, você está sentindo que você vai ser um derrotado, Davi está dizendo no Salmo 103 o seguinte: quando você acorda de manhã e quando você abre os seus olhos, o céu está bradando sobre a sua vida e está dizendo: hoje ainda tem graça e ainda tem misericórdia liberada para você. O problema é que muitas vezes nós não descansamos e não olhamos para aquilo que o Senhor já fez. Tivemos uma reunião de família no sítio hoje, e eu pude olhar meus sobrinhos, olhar o pessoal, e falei: gente, como Deus tem sido fiel, como Deus tem sido maravilhoso. Às vezes nós só olhamos, sabe, para os momentos de dificuldade, mas nós precisamos olhar para aquilo que o Senhor já fez, para poder ganhar gás, força, e dizer: eu vou passar por esse problema também. Isso aí vai ser pequeno, vai ser resolvido, porque o Senhor que me chamou, o Senhor, sabe, que tem guardado a minha vida, Ele é o mesmo e Ele não mudou, meu irmão. Eu costumo muito falar sempre sobre a imutabilidade de Deus. A oração não muda a Deus, porque é um dos seus atributos. Se a nossa oração mudar Deus, a sua imutabilidade cai por terra. Mas a oração, ela nos muda. A oração, ela nos prepara para receber o milagre.
A oração nos torna mais sensível ao toque. A oração nos torna mais sensível à voz do Espírito Santo. É através da oração. Toda vez que o Senhor manda a gente orar ou fazer qualquer coisa em sua casa, pode ter certeza que o maior beneficiado é eu e é você. Davi sabia que ele poderia confiar em Deus, porque Deus era o seu ajudador, meu irmão. Quantas coisas, quantos momentos da nossa vida que nós pensamos que nós não íamos atravessar. De repente você está lembrando de alguma coisa aí agora. E Deus foi lá e operou. E você pôde olhar e dizer assim, só o Senhor. Só Deus para poder fazer isso na minha vida. Davi sabia que Deus era o seu ajudador. Davi tinha um coração grato, aquilo que o Senhor já tinha feito por ele, e tinha certeza que o Senhor ainda tem condição de fazer nos dias presentes. Ele é o nosso ajudador, meu irmão. Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E quando nós falamos de confiar em Deus, quando nós não estamos passando em nenhum problema, é muito fácil. Mas quando existe perigo de morte iminente, é difícil confiar, meu irmão. Porque o inimigo fica toda hora dizendo, você perdeu. Você não vai conseguir outras vezes, mas agora não, agora já era. Já foi batido o martelo, é o teu fim. E nós, como seres humanos, muitas vezes nós damos mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. Mas Deus está dizendo para a igreja dele nessa noite, eu sou o ajudador de vocês. E se vocês acreditam que eu sou o Deus que posso todas as coisas, continue esperando, continue confiando, continue glorificando, continue adorando, porque eu posso fazer. Ele pode fazer, meu irmão. Davi sabia que Deus era o seu ajudador, porque tem momento que sozinho nós não vamos conseguir, tem momento que sozinho você não vai conseguir, tem momento que parece que é muita coisa, muito peso, e nós não vamos conseguir, mas se nós confiarmos em Deus, se nós colocarmos no altar do Senhor, e se nós esperarmos, nós podemos ter a certeza que o Senhor, Ele vai fazer por nós. Eu sei que muitas vezes as lutas nos convidam a não crer, nos convida a não acreditar. Existem algumas situações que a gente olha assim e fala assim, Senhor, eu tenho orado tanto. Para ser sincero com o Senhor, eu não acredito que tenha mudança nessa situação. De tanto que eu já pedi, parece que nada está se movimentando. Mas Deus está dizendo, olha, eu já ajudei você em tantas coisas. Será que eu não tenho poder para te ajudar mais dessa vez? Davi sabia que Deus era aquele que sustentava. Se Davi estava vivo naquele momento, é porque Deus estava dando livramento, Deus estava sustentando. E para aquilo que o Senhor chamou Davi, para o propósito que Deus chamou Davi, Deus estava o guardando para isso, meu irmão. E eu acredito muito que Deus tem chamado o seu povo, tem chamado os seus para um propósito. E se nós confiarmos nele, se nós nos entregarmos a ele, o propósito do Senhor vai ser estabelecido sobre as nossas vidas. Ou você acha que quando Deus chamou você, me chamou, nos chamou, Deus tinha variação de dúvida se ia dar certo ou não, meu irmão? Mas o que Deus está querendo é o seguinte, para vocês poderem alcançar esse propósito, vocês só precisam do seguinte, confiar em mim, descansar em mim, obedecer a minha voz. Quando eu der uma voz de comando, vocês vão lá e obedeçam na íntegra. Que tem momentos que as pessoas vão dizer assim, para que isso? Para com isso. Não precisa tudo isso. Você vai querer ser mais crente do que os outros? Não sabe o que Deus falou contigo. E aí muitas vezes nós damos ouvido a esse tipo de pessoas e deixamos de fazer aquilo que Deus já ministrou no nosso coração, e aí nós perdemos. Mas Deus está dizendo, quando vir a palavra liberada sobre a sua vida, quando vir a palavra de orientação, uma palavra de direcionamento, você possa ouvir e colocar essa palavra em prática, para que você possa ver o meu agir na sua vida.
A última coisa aqui que Davi, ele vai nos ensinar, o último posicionamento que Davi vai nos ensinar, está no versículo que nós lemos, versículo 6 e o versículo 7. E Davi vai dizer: eu te oferecerei sacrifício voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom te adorar. É bom exaltar o teu nome. Às vezes nós perdemos a motivação, o desejo, o prazer de louvar e de adorar ao Senhor. Quem sabe é por causa das lutas e das dificuldades, eu até acredito. Mas Davi está dizendo: olha, eu vou oferecer sacrifício. E eu não vou oferecer sacrifício porque alguém está mandando eu oferecer sacrifício, não. Eu vou oferecer um sacrifício de uma forma voluntária, porque eu sei quem é o meu Senhor. Eu vou oferecer sacrifício de uma forma voluntária, porque eu sei o que Ele tem feito na minha vida e o que Ele pode fazer. Eu vou oferecer sacrifício voluntário, porque a Ele seja dado a honra, a glória, o louvor e toda a majestade, meu irmão. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui que já até ensaiou o que vai dizer para o pastor no dia 31, pastor, não dá mais, não tem mais jeito, esse ano foi muito difícil, foi uma luta constante, eu preciso fazer outras coisas no que vem, e Deus está dizendo para você: continue oferecendo o sacrifício de uma forma voluntária, continue adorando ao Senhor, continue bendizendo a Ele, porque Deus tem vitória para a tua vida. Quem sabe o inimigo apostou e falou: dessa vez não levanta mais, dessa vez não vai pregar mais, dessa vez não vai cantar mais, dessa vez não vai dirigir mais a união, não vai dirigir mais o grupo da tua igreja, desse jeito agora não, agora ele vai jogar a toalha e vai largar tudo para lá, e Deus está dizendo: dobre a sua aposta, continue adorando, continue bendizendo, continue oferecendo o sacrifício de uma forma voluntária. E quando nós falamos de sacrifício, se a gente pegar alguns contextos de algumas igrejas aí, as pessoas vão dizer que de repente é só dinheiro. Tem também sacrifício de você ofertar, de você, quando precisa, você ofertar. Eu não sou contra isso não, meu irmão. Mas eu creio que o sacrifício aqui é você depositar no altar de Deus aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Quando o inimigo fala assim: olha, você foi chamado para pregar, mas você não vai pregar mais. Tu foi chamado para cantar, mas você não canta mais. Você foi chamado para poder, no caso, liderar um grupo da sua igreja, jovem, adolescente, adulto, mulheres, homens, mas você não vai liderar mais. O inimigo vai esfregando na nossa cara e nós vamos nos recuando, meu irmão. Sabe o que Davi diz aqui? Não importa se Saul quer me matar, não importa se a luta está constante, não importa se eu tenho que ficar fugindo de um lado para o outro, eu vou declarar para que todo o inferno possa ouvir: eu ainda vou continuar oferecendo o sacrifício de uma forma voluntária, ninguém precisa me pedir nada. Aí ele diz: eu louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Davi sabia que antes de qualquer coisa, antes de ser rei, antes de ser ungido, antes de qualquer coisa, Davi sabia que Deus o chamou para que ele fosse um adorador fiel. Eu vou continuar oferecendo louvores ao teu nome, mas não tem motivo para você cantar, não tem motivo para você se alegrar. O porquê desse sorriso, o porquê desta força? É porque enquanto nós estamos adorando a Ele, Ele vai renovando a nossa fé, Ele vai renovando a nossa esperança, Ele vai renovando a nossa visão, Ele vai nos renovando para que possamos viver o milagre que Ele já tem preparado para mim e para você. Davi sabia que ele era um adorador, meu irmão. Davi sabia que ele podia confiar no Senhor. Davi sabia que quando ele depositasse tudo aquilo que Deus tinha entregado nas suas mãos no altar, Deus ia continuar cuidando da vida dele, do chamado dele. Davi sabia disso. Tem uma frase que nós ouvimos e é verdade: o altar não deve nada
para ninguém. Não deve. Quantas vezes Diácono Aquino já disse isso aqui na igreja? Quantas vezes você dá com uma colherzinha, né? Lembra disso? E ele fala assim, e Deus vem com uma pá mecânica e derrama bênção sem medir sobre a sua cabeça. E sabe por que esse desânimo de não cumprir o seu chamado? É porque o inimigo sabe, se você bater o pé e se você cumprir o chamado que Deus colocou na tua vida, nada e nem ninguém pode te parar. E o Deus poderoso tem poder para mudar o quadro da tua história e fazer você viver tempos novos na presença dEle. Ofereça sacrifício de uma forma voluntária, louve o nome do Senhor, porque isso é muito bom, meu irmão. Isso é maravilhoso. Se eu fosse cantar um louvor hoje, Beto, vem para cá para você poder me ajudar. É um louvor antigo nosso. Nós somos coroa mesmo? Nós somos coroa aí, você? Vem para cá. Pega o dali. Eu vou cantar o coro, aí você pega depois no... Não, pega no teclado. Ó. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Diga em espírito. Você se pode ver? Em espírito. Cante com toda a sua força. Em verdade te adoramos. Canta, Beto. Te adoramos. Isso! Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Bem forte, declare nessa noite: Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, bem forte, pra te adorar. Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Davi vai terminar esse salmo com o seu coração rendido diante de Deus. Davi termina esse salmo declarando que o Senhor é o motivo da sua vida. Davi termina esse salmo com o seu coração grato e rendido diante do Senhor. Eu sei que de repente a luta, as dificuldades têm sido tão grandes, mas quem sabe você não possa terminar esse culto nessa noite com o seu coração grato, com o seu coração aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque em meio a tantas lutas e tantas dificuldades, eu posso ver a tua mão agindo em meu favor, agindo em favor dos meus, guardando a minha vida. Irmãos, de repente não era nem para nós estarmos aqui, mas Deus livrou, Deus guardou,
Deus nos segurou pelas mãos e disse: caminhe mais um pouco, porque eu ainda tenho uma história contigo. Caminhe mais um pouco, porque tudo aquilo que eu te prometi lá atrás, o homem pode ter se esquecido, mas eu não me esqueci. Caminhe mais um pouco, porque os meus projetos para a tua vida ainda estão intactos, ainda estão de pé. Eu só estou esperando o seu posicionamento. Caminhe mais um pouco. Quem sabe não é noite de você se render ao Senhor e de você dizer: Senhor, não tem forças mais em mim, eu não sei mais como fazer, eu não sei mais o que resolver, eu não tenho mais como fazer nada. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu preciso confiar em ti. Ajuda da minha incredulidade. Volte a queimar o teu espírito dentro do meu peito, do meu coração, para que eu possa descansar no Senhor. Davi termina esse salmo com o coração grato, porque ele consegue olhar e ver tantas coisas boas que o Senhor já tinha feito em sua vida. E Davi sabia que tinha coisas boas aguardando ele, porque o Deus que começou a obra, Ele é fiel para concluir, para terminar. Deus não te chamou para te abandonar no meio do caminho. Deus não te chamou para que você ficasse decepcionado e abandonasse tudo, não. Deus te chamou porque Ele tem um propósito. Deus te chamou porque Ele tem sonhos com a tua vida. Deus te chamou porque Ele quer usar você para que possa fazer a diferença em um mundo tão caótico, é o mundo que nós vivemos. Deus ainda tem projeto para mim e para a sua vida. E se eu pudesse dar um conselho para alguém nessa noite, o conselho que eu daria era simplesmente não desista, não pare, não entregue o seu cargo, não se deixe ser vencido pelos problemas e pelas adversidades da vida, não, mas continue confiando em Deus, continue colocando a tua vida diante do altar e dizendo: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas eu não consigo resolver essa questão, mas o Senhor consegue resolver. Quando nós depositamos diante de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus e colocamos em prática aquilo que o Senhor já determinou para nossas vidas, eu posso dizer sem sombra de dúvida: se prepara para viver um novo tempo diante do seu Senhor. Coisas que de repente você nunca viveu, coisa que você nunca experimentou, coisa que você de repente nunca provou. Quando você entrega, quando você confia, quando você ora, quando você entrega no altar de Deus, se prepare para viver coisas grandes da parte do seu Senhor. Deus está falando com a igreja, Deus está falando, o Espírito Santo está falando com o teu coração, e a palavra dele para você hoje é: não desista, não pare, porque eu comecei a obra na sua vida, e eu vou concluir, para que o meu nome possa ser glorificado. Tudo aquilo que o Senhor entrega nas nossas mãos é para que o nome dele venha a ser glorificado. Tudo aquilo que nós vivemos de vitória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu deixo essa palavra para o teu coração nessa noite: não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não é tempo de entregar nada, é tempo de continuar. É tempo de dobrar a pós. Senhor, se eu trabalhei X, eu vou trabalhar 2X no ano que vem. Se eu me entreguei de uma forma, eu vou me entregar por completo. Eu vou mergulhar em águas mais profundas, porque eu quero viver o sobrenatural ao teu lado. Deus tem promessa para esta casa, Deus tem promessa para esse povo, e Deus quer usar a sua vida para poder cumprir tudo aquilo que Ele já falou sobre esse lugar. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite, e que você possa ser abençoado pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Pastor Ricardo. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos orar. Pastor Josimar, vem cá orar. Se você ainda não tomou uma decisão com o Senhor, pastor Berlândia, vê se caminha para cá também, para me pedir a bênção apostólica.
Se você ainda não tomou uma decisão com o Senhor, hoje é o dia, diante daquilo que nós ouvimos nessa noite, diante daquilo que o Senhor ministrou, né? Que o Senhor fale poderosamente ao teu coração, que essa palavra fale com você durante essa semana. O pastor Josimar vai estar orando e o pastor Berlan vai estar impetrando a bênção apostólica. E você aguarda 2 minutinhos que nós vamos dar alguns anúncios rápidos. Ah, ainda tem ainda? Ih, é verdade. Então, ora aqui, depois eu passo o chão ao pastor Berlan. Oremos, irmãos. Deus, nosso Pai, nós estamos impactados pelo que ouvimos hoje. O Senhor certamente falou conosco, chamou a nossa atenção para algo que é o respirar da nossa alma. Senhor amado, nós queremos primeiramente suplicar que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. E, ó Deus, mas nós não vamos nos debruçar na misericórdia de maneira a confiadamente errar. Mas queremos, ó Deus querido, que as Tuas misericórdias também nos fortaleçam para fazermos o certo. Para que possamos, ó Deus, nos dobrar diante de Ti e confiadamente buscar a Tua presença, Senhor. Seja para a solução dos nossos problemas, seja para os nossos medos, para os nossos desafios, para os nossos projetos futuros, ou seja, ó Deus querido, não somente para contemplar a Tua grandeza, para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos uma postura, uma atitude em oração diante de Ti, para que vejamos, ó Deus, a Tua glória se manifestar, onde as soluções humanas já não podem ser alcançadas. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor enviou a nós nesta noite. Que possamos ver, ó Deus, os frutos surgirem, brotarem em nossas vidas, não apenas porque o Senhor enviou a palavra, mas porque estamos respondendo à palavra que o Senhor enviou a nós. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar contigo, pelo privilégio de ser filho, pelo privilégio, ó Deus querido, de perceber que o Senhor não desiste de nós, de que o Senhor continua investindo em nossa vida, e sabemos, ó Deus querido, que não é porque somos bons, porque temos qualidades, ó Deus querido, sobrenaturais ou melhores do que as outras pessoas, mas porque no Teu decreto, porque na Tua vontade, o Senhor olhou para nós, viu o que nós tínhamos, quem éramos, e mesmo assim decidiu nos usar. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Depois o senhor faz, tá bom? Irmã Daniela, irmão José Carlos, daqui a pouco eu chamo o senhor, tá bom? Aí eu chamo o senhor para o senhor orar de novo. Pode sentar, querido. Impetrar a bênção apostólica. Isso. Fica aqui mesmo. Amém, igreja? Vamos orar mais, né? Pastor, Deus já usou o nosso irmão aqui. Nós precisamos realmente orar mais. Quero convidar o nosso pregador, por favor, venha aqui à frente. Presbítero Jorge, não é isso? Homem de Deus. Deus abençoe, tá? Deus continue te usando. Tem uma lembrancinha aqui da nossa igreja, nosso irmão. Receba com muito carinho, tá? E que Deus possa continuar te usando poderosamente na pregação da palavra. Onde o irmão for, onde o irmão colocar a planta dos seus pés, quer seja mensagem para a igreja ou evangelística, que o Espírito Santo possa continuar usando a sua vida com poder e autoridade do céu. Amém? Muito obrigado, tá mesmo? Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém. Queridos, quero muito agradecer pela vida do presbítero Jorge, né, pela palavra ministrada, e também agradecer ao nosso Ministério de Família. Foi um ano trabalhoso. 2026 vem aí. Nós tivemos
programações maravilhosas, né? Tivemos um jantar, o pastor Léo do Carmo esteve ministrando. Depois nós vamos para aquele Le Sophistiqué, se prepara para fazer um jantar também, e aí ter também um jantar da família. Tivemos o curso Casados para Sempre, que foi semana passada, a nossa formatura, e assim, o ministério tem trabalhado, graças a Deus, está dando frutos, né? E que continue sendo abençoado. Vocês continuem, não parem, que 2026 venha com bastante trabalho. E quem quiser arregaçar as mangas, né? O Senhor vai abençoar e vai trabalhar. Então você vai ficar em pé, o pastor Berlan vai orar de novo e vai impetrar a bênção apostólica. Pastor, foi bom aguardarmos um pouco, né? Foi bom aguardar. E foi bom ouvir o nosso presbítero, o pastor Jorge, né? Eu estava falando... Hein? É fácil, é só ter uma conversa no pé de ouvido com ele, né? O problema dele diz que é arroz. Não, mas é só ter uma boa conversa com ele. Ele é um bom rapaz, ele ouve. Ele sempre foi uma boa ovelha. O Jorge é um homem de Deus. Eu falei para ele ainda há pouco, na hora que nós subimos aqui no púlpito. Imagina se você não fosse gago, né, rapaz? Imagina se você não fosse. Imagina, Ruth, diaconisa Ruth, se o Jorge não fosse gago. É um homem realmente chamado por Deus, né? E hoje não poderia ser diferente de estar aqui, pastor. Eu peço, em primeiro lugar, desculpas ao senhor. O senhor tem me convidado várias vezes de pregar. Eu tenho faltado em alguns convites. Nos 4 meses, 5 meses acá, eu tenho estado de luto, né? E hoje, graças a Deus, não poderia ser diferente. Eu digo, eu preciso ouvir algo para Deus falar ao meu coração. Eu vou na igreja a qual eu fui pastor, a qual eu fui membro, a qual eu tenho vários irmãos em Jesus Cristo. E hoje, ouvindo a mensagem, eu não sabia, você pode ter certeza disso, quem era o preventor, né? Ninguém me falou quando eu vou estar, falei com meu pai, vou estar na igreja. E hoje eu fui graciado, né, por ouvir a mensagem. E o meu luto, ele se desfaz, né? Se desfaz com essa palavra de poder, com essa palavra de carinho, com essa palavra de ânimo, né? E com essa palavra de despertamento. As pessoas acham que nós, pelo fato de nós sermos pastores, nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, nós não choramos, nós somos fortes. Eu quero dizer para vocês que nós, pastores, choramos igual você chora, ficamos doentes igual vocês ficam doentes, ficamos tristes também, temos nossas lutas, temos os nossos lutos, mas o nosso Deus é um Deus misericordioso e hoje Ele nos falou de uma tal forma que eu louvo a Deus por poder ter sido despertado. Eu peço mais uma vez desculpas ao pastor Fuli e à igreja, né, por deixar de vir outras vezes, mas teve seu momento, teve a sua hora. Muito obrigado, pastor. Vamos estar orando. Gostaria que você estendesse as suas mãos aqui à frente, para o nosso irmão Jorge, tá certo? Oh Deus, mais uma vez, nós te agradecemos pela palavra, sim, como dissemos no início, da necessidade de ouvirmos, sim, a tua palavra. E acima de ouvirmos e colocarmos em prática a tua palavra. E hoje, sim, nesta noite, através do teu Santo Espírito, através da boca deste santo homem, nós ouvimos a tua palavra. E que nós possamos, ó Deus, não por meros momentos, mas sim por toda uma vida, a continuar, ó Deus, desta forma, ó Deus, neste âmbito, deste ímpeto, ó Deus, ouvir e sentir e praticar a tua palavra. Ó Deus, abençoe a nossa igreja, a igreja PIB do Guarani, ao anjo que aqui está, ó Deus, no decorrer de todos esses anos.
Ó Deus, o abençoe e o guarde, ó Deus. Dê força a ele, dê ânimo a ele. E da mesma forma, a cada membro desta igreja. Ó Deus, que tu se capacite, ó Deus, para te servir em espírito e em verdade. Assim nós te oramos, ó Deus, através do amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e através das doces consolações do Espírito Santo de Deus, e através do eterno, único e eterno Salvador Jesus Cristo. Assim nós te oramos, assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, você me dá 2 minutinhos. Obrigado. Vamos junto. Queridos, pode